Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje eu quero estar compartilhando uma palavra que está em 1 Reis, no capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem. De certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, por não sou melhor que meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou a uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluias. Aqui nós vemos aqui essa passagem de Elias, né? Todos nós conhecemos a vida do profeta Elias, né? Quando Acabe volta a adorar os deuses de Baal, então Elias ele entra a favor do povo de Israel para poder, né, falar em nome de Deus, do nosso Deus Jeová, para que esse povo, quando o rei serve a um Deus, né, lá no Velho Testamento vai estar dizendo por que Deus ele escolhia, fazia com que os seus escolhidos se tornassem reis, porque era para que seja feita a vontade de Deus, para que o povo, né, daquelas cidades eles aceitassem a Deus como um único, né, o único Deus a qual eles deveriam servir e adorar. Então Acabe, quando ele se volta contra Deus, se une a Jezabel e começa a adorar o deus Balaim, que é o deus de Baal. Então Deus ele envia o profeta Elias para poder destruir esse povo que servia ao deus Balaim, deus o Baal, que não queriam fazer a vontade de Deus. A metade do povo servia aos deuses que o rei, né, servia também, começou a acreditar. Então Elias, em determinado momento, depois que Jezabel se revolta, vendo seus profetas todos mortos, ela se revolta e ela quer dar fim à vida de Elias, ela quer matar Elias, né, por Elias ter acabado com aquela adoração contrária à vontade de Deus. Então Elias, o que ele faz? Ele corre, se esconde, anda por um dia no deserto, se esconde debaixo de um pé de zimbro e ele pede a morte. Aqui vai estar falando do medo, da tristeza, né, após uma guerra, uma batalha enfrentada. Nós também passamos por isso, que eu quero dizer que essa palavra tem determinados momentos que nós nos excluímos e colocamos em uma prisão entre nós e Deus, porque a gente entende que esse problema ele vem para nos matar. O problema se levanta para destruir a vontade de Deus na nossa vida. Quantas pessoas se já levantaram contra nós, quanto o chamado, quanto aquele que leva a palavra através da verdade em Cristo Jesus, levanta-se com calúnias, querendo matar o ministério, dá fim à verdade de Cristo Jesus. Nós vamos passar por isso. Nós vamos ter que enfrentar com a vida de Cristo se aproximando, com a volta de Jesus se aproximando, ao pregar um evangelho verdadeiro de Cristo, vai começar a se levantar os problemas e as perseguições. Quantos já não adoram mais a Deus? Quantos líderes religiosos, eles não estão mais na direção do Espírito Santo de Deus, quando eles oferecem um evangelho de riqueza, de prosperidade, deixando de oferecer, de pregar o evangelho da salvação que é Cristo Jesus. Então Deus, o que ele faz? Ele se revolta
contra este povo que vai adorar aquilo que não é da vontade dele, que saiu do Espírito Santo de Cristo Jesus. Então, quando Elias ele sente medo, né? Quando ela fala, vou matar ele, eu quero ele da mesma forma que ele fez com desses que serviam a Baal, eu também quero a cabeça dele. Jezabel dá uma ordem. E ele faz o que? Ele se esconde pelo medo, se apavora. E Deus faz o que? Vai lá, manda o anjo alimentar Elias. Porque a partir dali, ali não parava a ordem de Deus. Elias ainda tem outra direção a tomar, a ungir reis lá na frente, a ungir Eliseu. E eles se tornam, depois existe 3 profetas que através dessa situação aqui vão continuar obedecendo uma ordem de Deus. E Eliseu está no meio, que caminhava junto com o profeta Elias. Então não parou por aqui. E Deus ele vem para nos sustentar, Deus manda os anjos dele nos sustentar quando esse problema se levanta contra nós, querendo matar aquilo que o Espírito Santo determinou na nossa vida através de Cristo Jesus. Ele nos alimenta com pão, com água, que é Cristo Jesus. Ontem eu falei do alimento do céu, pão vivo que desceu do céu, a água que é alimento, que é Cristo Jesus. E hoje eu estou falando que Deus ele alimentou Elias com pão e água. E hoje ele alimenta eu e você com Cristo Jesus do Espírito Santo para nos fortalecer, conseguir realizar o nosso chamado, praticar um evangelho de justiça e verdade, conforme nos ensina a palavra. Não um evangelho direcionado a riquezas, a enganos, a crescimentos, a carreiras, a nomes, a presidências. Um evangelho totalmente que não está no centro da vontade do Senhor. Um evangelho de engano. Quando Deus nos levanta através de Cristo Jesus, Ele quer que nós venhamos praticar, como fez Elias lá no Velho Testamento, como profeta, levar a palavra de vida em Cristo Jesus, de verdade, de cura, de libertação, de salvação. E quando o problema se levantar, quando essas pessoas se levantarem, através de Cristo Jesus, Deus te dará força, Deus me dará força para levar o evangelho. Nós vamos passar por os dias maus, como os vários profetas do passado passaram, nós vamos passar por dias maus, mas em momento nenhum Deus ele vai nos deixar só. Ele nos garante a vitória através de Cristo Jesus. Lá no Salmo 121 vai estar dizendo, no primeiro, versículo do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e terra. Assim como Deus foi com Elias, foi com os profetas do passado que passaram por guerras, por batalhas, por medos, por depressões, devido às dificuldades que eles enfrentaram por um evangelho, por pronunciar um Deus verdadeiro, Jeová, né? Deus ele nos garante a vitória. O meu socorro, o nosso socorro, o seu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, não desanime. Levanta a cabeça. Batalha a favor desse evangelho de Cristo Jesus. E, amados, compartilhe o vídeo, comenta, faz o trabalho do Evangelho de Cristo. Vai lá, se inscreve no canal de Vida Eterna em Cristo Jesus para anunciar o Evangelho. Tenha um dia poderosamente abençoado, guardado por Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione durante todo esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.